para comentar a desastrosa passagem da seleção brasileira pela Copa do Brasil, né, pela maravilhosa Copa do Brasil, né, a Copa das Copas, efetivamente, né, e que, lamentavelmente, teve a desastrosa participação dessa seleção brasileira, né, talvez seja importante a gente comentar um pouco a cultura futebolística brasileira e a importância da cultura futebolística brasileira, né? De fato, não é simplesmente o que se diz futebol fez pelo Brasil, né? O que toda propaganda, todos os embaixadores não fizeram, né? Pelé é conhecido no Butão, né? É conhecido no Tibete, é conhecido na China, é conhecido na Rússia, né? Os craques são todos conhecidos pelo mundo afora, né? Isso é um aspecto importante, né? Quer dizer, o futebol como relações públicas do Brasil, como embaixador do Brasil, né? Teve uma contribuição enorme, né? Que efetivamente contribuiu para difundir uma imagem simpática e artística e competente do Brasil pelo mundo afora, né? Isso é uma questão importante, né? Mas nós não podemos perder, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da psicologia do esporte, né? A importância da cultura futebolística dentro da própria cultura brasileira, né? Porque a cultura futebolística tem uma importância fundamental como cultura ou como aspecto da cultura brasileira, né? Na medida em que difundiu, né? E é produto da difusão, né? De uma atitude esportiva, jovial, né? Criativa, né? Artística, né? Dentro da cultura brasileira. Quer dizer, na verdade, o futebol, né, e a cultura futebolística, né, tem essa imensa função dentro da cultura brasileira, né? Um esporte coletivo, um esporte efetivamente, né, um esporte que, como todo esporte, demanda a superação, né? Demanda a superação individual, né? E mais importante do que isso, demanda e ensina o coletivo, a dialógica, né? A superação coletiva, né? A sinergia entre a superação individual e a superação coletiva, né? E esses méritos, né, da cultura futebolística brasileira que se refletem, né, nas boas performances da seleção brasileira, né, foi inteiramente reconhecido pelo mundo afora, né? Criamos uma escola de futebol, mas não só uma escola de futebol, um núcleo de uma escola de vida, né? Porque esporte é vida, né? Esporte é existência. O esporte nada mais é do que a existência concentrada, né? Tanto no seu aspecto individual como no seu aspecto coletivo, né? A aprendizagem que o esporte propicia, né? Não só para os jogadores, né? Não só para os iniciantes, não só para aqueles que jogam o esporte como amadores, né? Nos campos de várzea pelo país inteiro, nas ruas, nas quadras, né? Um importantíssimo núcleo de aprendizagem, né? De superação, de cultivo da individualidade, cultivo da ação, superação individual que se articula, né? Em 90 minutos de superação coletiva, né? De uma participação no processo de superação individual e superação coletiva, né? E isso do modo mais artístico, né? No caso brasileiro, do modo mais fenomenológico, do modo mais existencial, né? Que é o estilo de jogar da seleção brasileira. Esse estilo foi importante no mundo inteiro. Os alemães, por exemplo, aprenderam muito com ele, né? E esse estilo é importantíssimo para nós outros aqui, né? Enquanto cultura futebolística brasileira, enquanto núcleo de produção cultural da cultura futebolística brasileira dentro da cultura brasileira.
O futebol, nós devemos muito ao futebol, vamos dever muito ao futebol, né? E precisamos cuidar, né, da cultura futebolística brasileira. Tudo que essa seleção, desde o seu mais alto cartola, né, até os seus jogadores, não apresentou, passando pela comissão técnica, né, foi cultura futebolística brasileira. Né? Foi cultura futebolística brasileira. A cultura futebolística que fez o Brasil pentacampeão, né? E que fez o Brasil conhecido no mundo todo e que teve uma influência fundamental no desenvolvimento de nossa sociedade. Né? A seleção, lamentavelmente, né, seguramente não por falta de mérito dos seus atletas, né, que desempenharam maravilhosamente, né, o seu papel na Copa das Confederações, um pouco tempo antes, né, mas pela injunção, né, de determinantes políticos, né, de determinantes econômicos, né, que paralisaram a seleção. O processo criativo da seleção foi paralisado, deliberadamente paralisado, né? Quer dizer, isso é importante de nós entendermos. É fácil paralisar o processo criativo de uma equipe esportiva. É fácil paralisar o processo criativo de uma equipe de futebol, né? E as autoridades precisam atentar para isso, porque isso não é uma questão simples, né? Isso é uma questão extremamente importante, é uma questão cultural, é uma questão de cultura, é uma questão de produção cultural da sociedade brasileira, né? E há um tipo de mutação, né, na cultura específica da seleção brasileira, né? Já há algum tempo há um tipo de mutação que resulta, né, em paralisia, como aconteceu na França, né, e como aconteceu nessa Copa do Brasil, né? E essa mutação passa necessariamente, né, pela mudança do status do jogador, né? Quer dizer, o jogador antigamente, pense num Garrincha, por exemplo, ele dava tudo no campo de futebol, dava tudo para se superar, né, e participar, né, a partir da sua superação, né, de um esforço coletivo de superação, né, que levava a um belo futebol, né, a um futebol combativo, né, a um futebol artístico, a um futebol efetivo, né, a um futebol que produzia resultados, né. Essa mutação, né, que passa pelo aspecto econômico, inclusive pelo aspecto político, né, da cultura futebolística brasileira, né, passa pelo fato de que o jogador já não é mais aquele jogador que dava tudo de si, né? O jogador hoje é um jogador rico, né? As pernas dele valem milhões, né? Quer dizer, uma contusão, como aconteceu com o Neymar, ou uma contusão no meio do campo, ou uma contusão na pequena área, na área principalmente, né? Pode prejudicar fisicamente, definitivamente o jogador, né? E isso tem produzido um tipo de covardia nos jogos da seleção, né? Os jogadores evitam, né, se empenhar, evitam atuar efetivamente, evitam a superação, né, porque eles valem milhões, né? As pernas deles valem milhões, né? Milhões para os patrocinadores, para os times dele e remuneração para ele ao longo de uma curta carreira futebolística, né? Então, com isso, e a partir possivelmente de outros amedrontamentos, né, de cunho político, né, e de cunho econômico, né, os jogadores se acovardaram, né? Os jogadores evitaram se empenhar, né? E sem empenho não existe esporte, né? Sem empenho que leva à superação, sem performance que leva à superação, não existe desempenho esportivo, né? O desempenho esportivo depende fundamentalmente da superação, né? Do esforço que leva à superação
e da participação dessa superação no empenho coletivo, né? No empenho coletivo, igualmente, de superação coletiva. E se não existe empenho individual, né, que leve à superação, a paralisia, né? A paralisia da arte do jogador individual e a paralisia do coletivo, né? A criatividade do coletivo depende do empenho autossuperativo da performance individual. Se não há empenho autossuperativo da performance individual, não há empenho de superação do coletivo. Ou seja, não há modo criativo de funcionamento ao nível do coletivo, né? Quer dizer, essa mutação é uma mutação, né, na cultura da seleção brasileira, né, que merece muito ser estudada, né, ser avaliada, né, e que merece que se contraponham elementos de neutralização a esse tipo de mutação dentro da cultura da seleção brasileira. Isso porque a cultura futebolística brasileira é extremamente importante, né, e deu mostras, né, soberbas em 5 campeonatos ganhos, né, de sua qualidade, né, de sua qualidade não futebolística exatamente, mas de sua qualidade humana, né, de sua qualidade de evidenciar o esporte como existencial e de evidenciar o esporte como superação existencial e de evidenciar o poder pedagógico do esporte, né? De modo que muitos, né, se apressaram em dizer que vergonha, que humilhação, né? Uma ova. Vergonha e humilhação, uma ova. Não era a seleção brasileira, né, que estava em campo, né? Não era a cultura futebolística brasileira que administra a CBF, né? Não fomos nós que fomos humilhados. Humilhados foram os parasitas eventuais, né? Esses é que são humilhados do ponto de vista humano, né? Humilhação para nós outros, não. Estamos aprendendo a sair da cultura de vira-lata, da cultura do complexo de vira-lata, né? Do qual falava o Nelson Rodrigues, né? E essa saída, né, do complexo de vira-lata exige que nós digamos com todas as letras, né? Humilhação, uma ova. Não éramos nós que estávamos jogando. Ou seja, não era a cultura futebolística brasileira. Não era a cultura brasileira. Infelizmente, é isso que aconteceu durante a Copa.